Senhoras e senhores, boa tarde. Apenas um ajuste aqui na nossa programação. Haja vista que o professor Ricardo Balestreri, já ele precisa embarcar de volta para São Paulo, nós abriremos um espaço para que ele possa transmitir sua mensagem final. Eu gostaria então de passar a palavra ao professor Ricardo Balestreri, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito boa tarde, minhas amigas e amigos. Eu agradeço muito ao comandante da Câmara a generosidade de me convidar para fazer a despedida aqui com vocês. E isso é muito significativo para mim, porque eu, sinceramente, gostei muito do grupo. Gostei muito ontem, durante a palestra, gostei muito nos intervalos, né, que nós conversamos bastante também. Estávamos agora numa conversa aqui com... Desculpa que eu não perguntei seu nome. Renato e o Thales. Salles, né? Muito legal. Então, os momentos todos foram, comandante, muito bem aproveitados aqui para o conteúdo, né? Parabéns, aliás, pelo trabalho que vocês fazem, né? Que é muito bonito. Então, agradeço essa oportunidade. Eu preciso voltar agora para São Paulo, onde eu moro atualmente. E eu gostaria só, antes de sair, me despedir de vocês, dizer mais uma vez da importância de uma segurança pública com a visão inovadora, né? Eu tenho 30 e tantos anos de serviço na área da segurança pública, e uma coisa que cada vez é mais forte para mim como convencimento pessoal é que a segurança pública, ela pode contribuir decisivamente para mudar o nosso país. Mas não para mudar só as coisas da segurança, comandantes, para mudar as coisas em geral do país, né? A liderança que os operadores e operadoras de segurança pública têm é enorme. Eu sempre digo uma coisa que eu vou repetir aqui: o mais humilde dos policiais, o mais humilde dos guardas municipais, o mais humilde dos bombeiros, no mais humilde território, ele é um gigante de liderança sem saber. Talvez ele seja o único líder presente naquela comunidade, naquele contexto, né? Tem algumas pesquisas internacionais que foram feitas, uma delas nos Estados Unidos, que perguntavam à população, para você, quem é o governo, quem representa o governo. E a maioria das pessoas responde que quem representa o governo é o policial. Que nos Estados Unidos pode ser o policial municipal, ou pode ser o policial mais amplo, estadual, tem vários níveis, né? Nos Estados Unidos tem muitos tipos de polícia. Por que eu estou citando essa pesquisa? Porque ela chama atenção para isso, né? Essa população, principalmente a população mais vulnerável, que é muito carente de apoio, ela tem, me permitam usar aqui uma categoria da psicanálise, né? Eu estou fazendo hoje formação em psicanálise e sou, além de historiador, sou um profissional que atua na área enfim, da terapia, né? do atendimento. Atuei muitos anos. E me permitam usar uma expressão aqui: nós somos, vocês lembram, né, pessoal, nós somos uma parte consciente e a maior parte de nós é inconsciente. É como um iceberg, né? A partezinha do iceberg que aparece é pequena, a grande montanha de gelo está embaixo da água, a gente não vê. Nós somos assim, a maior parte de nós é inconsciente. E no nosso inconsciente, nós olhamos para o guarda, nós olhamos para o policial militar, olhamos para o policial civil, olhamos para o bombeiro, como figuras de pais e mães. Inconscientemente, eu não estou dizendo que vocês têm que ser paternalistas, nem maternalistas. Ao contrário, o profissional de segurança pública é aquele que tem que botar limite, muitas vezes. Mas lembre que o pai e a mãe, os bons pais e mães também botam limite, né? E eu queria dizer isso com certeza absoluta para vocês: a população, principalmente a população mais abandonada, quando ela olha para o operador de segurança pública, ela vê inconscientemente a figura do pai e da mãe. E essa é uma população que vive normalmente sem pai nem mãe, porque o Estado, de maneira geral, abandonou os pobres. Os pobres, nós somos um país que herdou a mentalidade, infelizmente, por um longo sistema de escravidão, nós herdamos a mentalidade da casa grande e da senzala. Então nós superamos formalmente a escravidão, mas isso ainda está incorporado dentro de nós brasileiros. É a cultura da casa grande e da senzala. E o Estado brasileiro, de maneira geral, ele administra para a casa grande. A senzala é só o lugar onde moram os que produzem. Então não tem governo de verdade para a senzala, tem governo para a casa grande. Quando entra o governo na senzala, ele entra através do policial, ele entra através do guarda.
E aí ele tem que entrar bem, porque é o único momento em que o governo entra. Deixa eu dizer isso de outro jeito. Vocês talvez sejam as únicas autoridades públicas que não abandonaram o povo humilde, o povo pobre. Então a responsabilidade que pesa sobre os ombros de vocês, ela é imensa, ela é um fardo, sim, né? Mas vou lembrar Jesus aqui, ele é um fardo, mas ele é um fardo leve. Porque ele é um fardo de responsabilidade, porque assim, eu não tenho mais ninguém por essa gente humilde. Mas em qualquer lugar tem um policial, em qualquer lugar tem um guarda, em qualquer lugar tem um bombeiro. Então pensem sempre na maneira como essas pessoas mais abandonadas, como elas vão olhar para vocês. E como, pessoal, o exemplo de vocês é muito importante. Porque o que importa não é o que a gente diz, o que importa é o que a gente faz. Tem um grande filósofo norte-americano, Ralph Emerson, que diz assim, vou dizer isso devagarzinho para a gente saborear, o que você é fala tão alto que não se escuta o que você diz. O que você é fala tão alto que não se escuta o que você fala, né? Então assim, o que nós somos em meio a esse povo mais vulnerável é muito importante. Lembrem-se, se esquecerem tudo que eu disse ontem e hoje, lembrem de uma coisa, assim, ó, eu policial, eu guarda, eu bombeiro, né? Eu sou para essa população, se tiver aqui agentes de saúde, vale a mesma coisa, eu sou para essa população abandonada a figura do pai e da mãe. Eu sou para essa população abandonada a única parte do Estado que não a deixou sozinha. Então eu preciso cuidar dessas pessoas. Eu hoje estava conversando, tivemos uma conversa muito boa hoje no almoço com o comandante da Câmara, e nós estávamos falando isso, né, comandante, assim, os operadores de segurança foram reduzidos a um papel de perseguidores de bandido. Não aceitem esse papel para vocês. Esse papel não é digno de vocês. Não vale a pena dedicar a vida aos bandidos. Vale a pena dedicar a vida a proteger o povo. Perseguir os bandidos é uma mera decorrência que acontece muitas vezes para proteger o povo. Mas a função de ser de um policial, de um guarda, não é perseguir bandido. A função de ser é proteger as pessoas, proteger todas as pessoas, mas proteger principalmente aqueles que mais precisam de proteção, os mais abandonados, os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis não são nossos adversários, não são nossos inimigos. Nós precisamos superar essa lógica de guerra, pessoal. O Brasil tem índices piores do que uma guerra, mas o Brasil não está em guerra. Se o Brasil tivesse em guerra, nós teríamos que ter algum inimigo interno. E aí o inimigo interno iam ser os mais indefesos. Não, nós não estamos em guerra contra os pobres. Nós estamos em defesa dos pobres. E aí então eu desejo, nessa hora da saída aqui, mais uma vez agradeço ao comandante pela oportunidade. Tem palavras que a gente diz, não estou fazendo propaganda aqui de religião nenhuma, mas tenho uma formação cristã muito forte que me acompanha. Eu acho que muitas coisas que a gente diz, elas não vêm da gente, elas são inspiradas por uma bondade de Deus que nos faz dizer. Eu não tinha programado dizer isso que eu estou dizendo agora, né? Mas eu digo agora com certeza, se esquecerem tudo que eu falei, lembrem disso, lembrem da importância que vocês têm. Sabe por quê, pessoal? Porque quem se dá o respeito, não desrespeita os outros. Se nós nos respeitamos, nós não vamos desrespeitar o nosso semelhante. Para nós nos respeitarmos, nós temos que ter consciência da importância que nós temos. Então lembrem, meus queridos amigos, especialmente policiais, guardas que estão aqui, vocês não são mandaletes, meros cumpridores de ordem para conter a sociedade. Vocês não são contenedores da sociedade. Pelo amor de Deus, não pensem de vocês isso. Isso é muito pobre, é muito pequeno. Vocês são protetores da sociedade. Vocês são promotores de direitos. Vou dizer uma coisa que é pesada, porque muito tempo houve uma indisposição de polícia e direitos humanos por erro dos dois lados, né? Mas na verdade não tem dois lados, tem um lado só. E eu sempre digo o seguinte, o policial, o guarda municipal, o bombeiro, eles não têm que respeitar direitos humanos. Vocês vão ficar surpresos de dizer isso, né? Oh, não tem que respeitar direitos humanos? Não. Porque isso é muito pobre para alguém tão importante como um policial, como um guarda municipal, como um bombeiro. Vocês têm que promover direitos humanos. Vocês são promotores. Nessa luta dos direitos humanos, vocês não têm que estar dando explicação, vocês não são vagão. Nessa luta dos direitos humanos, vocês têm que ser a locomotiva. Vocês têm que ser os grandes líderes que vão ajudar a transformar essa sociedade tão injusta
que é a sociedade brasileira. Então eu agradeço, eu estou dizendo que para gaúcho não pode dar corda, que falar muito, eu tenho que viajar daqui a pouco, mas eu vou encerrar o que eu quero dizer. Eu gosto muito de metáforas, né? Uma coisa que aprendi estudando, eu como professor de história, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre Jesus histórico. E uma coisa que aprendi muito com Jesus, Jesus tinha uma sabedoria intuitiva fantástica. Ele falava aquilo que hoje a neuropsicologia sabe, né? Que o lado dominante do nosso cérebro, para a parte da razão, é o hemisfério esquerdo do cérebro. O hemisfério direito é um lado que tem o domínio da intuição. Ele trabalha muito com as histórias, com as metáforas, com os exemplos, né? E Jesus tinha um negócio muito interessante, quando ele falava para os dois hemisférios. Ele usava a razão e ele usava também as emoções. Então ele falava para o cérebro inteiro, que a gente poeticamente chama de coração, né? A linguagem do coração. E eu queria, ao me despedir de vocês, deixar para vocês o melhor que eu tenho, que é assim: quem somos nós na ordem do dia? Quem somos nós? Quem somos nós que atuamos com segurança pública? Nós somos, dentre outros, aqueles chamados a sermos sal, luz e fermento. O que é ser sal, luz e fermento? Que é a metáfora que Jesus usou lá atrás, com a sabedoria tão grande que dá para usar ainda hoje em dia. Sal, luz e fermento é uma metáfora que a gente chama tecnicamente metáfora de quantidade. Jesus está inteligentemente trabalhando com as quantidades das coisas. Ele está falando para uma multidão que acha que não tem poder. Nós estamos acostumados a achar que nós não temos poder. Ah, mas eu não posso transformar o mundo inteiro. Cara, você não pode transformar o mundo inteiro, mas você pode transformar o seu mundo. Lá onde você está, você pode transformar aquele mundo, se você assumir o seu verdadeiro papel. Então, o que é uma metáfora de proporção? Sal, luz e fermento, que é o que eu desejo para vocês e desejo para mim. Quero fazer a todos nós esse convite. Vamos ser sal, luz e fermento. Vou explicar a metáfora de proporção. Se nós tomarmos o sal como o sal na comida, né? Se nós fizermos um panelão de comida para todo mundo que está aqui hoje nessa sala, e se nós não pusermos nada de sal, vai ficar quase intragável, né? Eu acho que só quem tem pressão muito alta que tem que aprender a comer assim, sem sal, né? Então Jesus está falando para pessoas que acham que não tem poder. Falou: quem somos nós? Quem somos nós para transformar o mundo? Jesus sabe que está falando para esse tipo de pessoa que acha que não tem poder nenhum. E ele diz: vocês, ao contrário, vocês são o sal da terra. E por que ele fala em sal? Porque uma pequena quantidade de sal é capaz de transformar um panelão de comida numa comida saborosa. Não é preciso muito sal, pessoal. É preciso 1 ou 2 colheres de sal. Nós somos convidados a ser isso. Vocês são o fermento na massa. Eu que não tenho nenhuma habilidade culinária, todas as vezes que eu tentei fazer um bolo, saiu uma coisa horrorosa, incomível. E em geral porque eu trabalhava muito mal com o fermento. Não precisa muito fermento, vai estragar se puser muito fermento. Precisa uma pitada de fermento, precisa uma colherzinha de fermento. Nós somos convidados a ser o fermento na massa. Há quem diga que Jesus usou uma categoria sociológica antes de existir a sociologia, né? Você sabe que a diferença entre massa e povo é que massa tem consciência, massa não tem consciência e povo tem consciência. Nós somos chamados a ser o fermento que vai transformar a massa em povo. Você que é o policial, você que é o guarda, que está lá no meio do bairro popular, você está convidado a ser essa pequena quantidade de fermento que vai ajudar a transformar a massa em povo. E a última é que eu gosto mais de todas, né? Eu gosto das 3, mas a última metáfora de Jesus que eu gosto mais. Vocês são a luz do mundo, e a luz não foi feita para ficar escondida. Jesus estava nos convidando a ser uma labareda? Não, porque uma labareda talvez até queime quem está em volta, até perigoso uma labareda, né? Não precisa ter a frustração de dizer: ah, mas quem sou eu sou pequeno, eu não sou uma labareda de fogo. Você não precisa ser. Acenda, se você só tem uma pequena vela, um isqueiro, acenda a sua vela, o seu isqueiro, porque aquela pequena luz, a luz, pessoal, tem essa propriedade. Uma pequena chama, ela não é fulgurante. Nós estivéssemos aqui com todas as luzes apagadas e alguém acendesse um isqueiro aí no meio da multidão, isso não ia iluminar aqui esse salão inteiro.
mas seria aquela pequena chama o suficiente para nos dar uma ideia dos corredores, para a gente poder caminhar e sair em segurança daqui de dentro. Então não espere ser uma labareda, acenda a sua pequena chama, ilumine a sua vida, com a sua pequena chama ilumine a vida de quem está em volta. E esse é o sentido, gente, de nós estarmos aqui, ainda mais nós que somos servidores do público, né? E eu realmente concluo, falando da chama, com o que me aconteceu um tempo atrás. Eu, como todos nós, como todos vocês, às vezes eu desanimo, né? Às vezes eu olho para a realidade do Brasil, me dá, comandante, um pouco de desânimo por tudo aquilo que a gente está falando, que cultura difícil desse país, com uma cultura muitas vezes de se dar bem, de ter proveito, de não ajudar os outros, né? Tem de tudo, mas tem muito forte isso. E esses tempos atrás, falando com um amigo, eu dizia assim, olha, às vezes eu olho para o Brasil, me dá um desânimo, porque eu não vejo a luz no fim do túnel, né? Tem sempre tanto aproveitamento no meio das coisas, tanta, desculpe o termo, tanta safadeza no meio das coisas. E eu olho para o fim do túnel e não vejo a luz no fim do túnel. E meu amigo me fez uma reprimenda que me valeu muito. Ele diz assim, Ricardo, seu problema é que você está esperando uma luz no fim do túnel, escuro. Mas não tem luz no fim do túnel, não espere luz no fim do túnel. Acenda você a sua luz no meio do túnel escuro. Porque é isso que vai fazer a diferença. A diferença não é olhar para o fim do túnel escuro e esperar que venha uma luz salvadora, né? Acenda a sua luz no meio do túnel escuro e aí você vai poder se guiar a si mesmo e guiar as outras pessoas por um caminho seguro que possa nos levar ao mundo iluminado, né? Um Brasil mais iluminado. Então o desejo do meu coração, comandante da Câmara aqui, comandantes aqui que estão aqui comigo, né? Jaime e comandante Tiago, né? E todos vocês, o meu desejo que eu me despedi, agradecendo muito vocês, o carinho e a gentileza com que vocês me receberam na plenária, em todas as conversas, o meu desejo é que a gente seja, que vocês, que eu, que todos nós, naquilo que nós podemos fazer, no lugar onde nós estivermos, que não adianta querer mudar o mundo inteiro, nós não temos esse poder, essa capacidade de mudar o mundo inteiro, mas que vocês lembrem disso, o nosso mundo, lá onde eu estou, no meu lugar de trabalho, entre os meus colegas, com a população que eu sirvo, aquele mundo eu posso mudar, aquele mundo tem que ficar diferente porque eu passei por ele, e naquele mundo eu preciso ser o sal da terra, eu preciso ser o fermento na massa, eu preciso ser a luz daquele mundo, e eu tenho a graça de ter escolhido uma profissão que me dá condições, talvez não de ser uma chama muito pequena de uma vela, mas de ser uma vela grande, uma vela que ilumina mais, um candeeiro, né, que vai iluminar os caminhos das pessoas. Parabéns a vocês todos que escolheram ser servidores do público, numa profissão que eu sei que é muito difícil, que é muito dura, que maltrata muitas vezes, mas lembrem que além do salário real pelo qual a gente tem que lutar, né, tem o direito e o dever de lutar, para viver bem, para dar uma boa vida para a família, além do salário real, tem um salário que nós mesmos nos pagamos, que eu chamo de salário emocional, que é a grandeza de chegar em casa no fim do dia, se olhar no espelho e dizer, eu posso, sem vaidade, mas com um orgulho cívico, né? De se olhar no espelho e dizer, eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu tenho orgulho de quem eu sou porque por onde eu passei, as coisas ficaram melhores, ainda que às vezes muito modestamente, mas com toda a minha modéstia, por onde eu passei, eu deixei as coisas melhores. Isso só pode ser esse o sentido da vida, pessoal. A vida é tão maravilhosa, mas tem tanto sofrimento, né? Para todos nós. Nós não estamos aqui para aumentar o sofrimento, nós estamos aqui para reduzir o sofrimento. Nós estamos aqui, essa é a frase final, nós estamos aqui para cuidar das pessoas. E esse é o único tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não aniquila, né? Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, e é só isso que nós vamos levar, é esse tesouro, é fazer o bem. Que Deus, nosso Senhor, ilumine muito a todas e todos vocês, para que vocês sejam fazedores do bem, e ajudem a transformar esse país. Esse país tem jeito, mas o jeito, pessoal, passa por cada uma e por cada um de nós. Nós temos que assumir o nosso papel. Muito obrigado e muitas bênçãos.